Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta terça-feira da 13ª semana do tempo comum, vivenciamos as graças de Deus pelo Santo Evangelho. E assim o Evangelho de hoje demonstra para nós que Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. E enquanto navegava, Jesus dormia na barca. E assim os discípulos foram surpreendidos por uma grande tempestade que dava contra a barca, a ponto de eles perceberem que a barca poderia afundar, e ficaram cheios de medo. Portanto, amados irmãos e irmãs, ficamos atentos no Evangelho de hoje. O Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27. Assim diz para nós: naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se e ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, diante do contexto deste Evangelho, nós poderíamos perguntar: que medo os discípulos tinham se estavam com Jesus? Assim nós poderíamos perguntar: por que ter medo se ali eles se encontravam diante de Jesus? E da mesma forma, esta pergunta pode ser feita para nós: por que nós temos medo se de fato nós dizemos que vivenciamos também diante de Jesus? As tempestades nos criam pavor, nos mete medo, porém nós não devemos de modo nenhum achar que somos vencidos por este medo, se nós acreditamos no nosso Deus. Os discípulos também naquele momento tiveram medo porque faltaram a fé. E quantas vezes nós também faltamos a fé no nosso Deus e até achamos que seremos afundados por conta dos nossos problemas, por conta das dificuldades que aparecem, ou até mesmo agora, diante desta pandemia, nós somos o barco que estamos navegando. E enquanto as ondas da pandemia vão surgindo e várias pessoas que estão indo por conta dela, quantas vezes nós ficamos apavorados, com medos, rezamos, porém, com pouca fé, não com segurança, não confiando no nosso Deus, e até então, às vezes perguntando aonde está o nosso Deus diante de todos os problemas que estamos passando. Está repousando. Se nós somos o barco, Deus está conosco, repousando no nosso coração. Porém, é necessário que nós, diante das agitações que aparecem, dá credibilidade ao nosso Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, a autoridade de Deus se estende sobre tudo, até sobre o que julgamos não se estender, como as forças da natureza. Deus tem o poder sobre tudo. Às vezes nós achamos que a autoridade de Deus é sobre algumas coisas. Não, Deus tem autoridade sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas elas. E até então nós não devemos perecer no caminho com medo, por fragilidade, se nós temos esse Deus que vem ao nosso encontro. Mas às vezes nós ficamos no caminho porque não acreditamos, assim como os discípulos, a ponto de ver o barco ali se afundar, se apavoraram e logo foram acordar Jesus. E Jesus vai dizer: por que estão cheios de medo? Homens fracos na fé. E logo Jesus fala com os ventos, fala com o mar e há uma grande calmaria. E se nós colocamos diante das nossas emoções Deus em primeiro lugar, com certeza o nosso coração vai ser tranquilizado e assim vencemos os obstáculos. Não adiantamos de maneira alguma
colocar terror em nossa vida por conta dos problemas. Não devemos colocar diante dos problemas o nosso Deus, né? Ficar de pé diante dos problemas e acreditar em nosso Deus que Ele vai nos ajudar a passar por todos eles e assim alcançarmos os nossos objetivos almejados. Olhamos bem, sobretudo na primeira leitura, né? Amós, Deus que vai falando, né? Quem não será o seu profeta? E assim temos de deixar Deus falar em nossa vida, através de nossa boca, de nossas mãos. Nós teremos que deixar Deus falar em nossas vidas, e às vezes nós fraquejamos porque não deixamos Deus falar. Queremos falar por tudo, queremos falar de tudo e não deixamos Deus de maneira alguma falar por nós. Se superamos nossos medos e deixarmos que Cristo guie a barca da nossa vida, Ele fará de nós eminentemente mais do que somos capazes de dizer ou de organizar. Se nós deixamos de fato Jesus navegar conosco e nós acreditarmos neles, nós atravessamos qualquer obstáculo da vida. Portanto, amados irmãos e irmãs, não fraquejamos na fé. Devemos ter coragem e abrir o nosso coração para que Deus adormeça em nosso coração e assim Ele traga para nós todas as calmarias que precisamos nos momentos de tensões na nossa vida. Uma boa terça-feira cheia de alegria e de segurança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ficai com Deus e que o Cristo seja a vossa alegria para sempre.